Bom dia, bem-vindo à Comissão Executiva, um programa que conta com a colaboração da Ordem dos Economistas. Portugal assiste a um período de dificuldades para empresas ao qual não é indiferente a diminuição de investimento direto público e estrangeiro. Há menos postos de trabalho, assiste-se à diminuição no consumo e na preferência mesmo de investidores nacionais por mercados onde os índices de confiança se apresentam mais favoráveis. Os Business Angels contrariam toda a lógica de crise e optam por investir em Portugal. Criam emprego e acreditam em empresas recentemente criadas e que apresentam um elevado potencial de crescimento. Na Comissão Executiva de hoje falamos de empreendedorismo em vésperas da 6ª Semana Nacional de Business Angels, que arranca na próxima segunda-feira em várias cidades portuguesas. São nossos convidados em estúdio Francisco Banha, Presidente da Federação Nacional de Associações de Business Angels, Carlos Marques, empresário, também Pedro Janela e Mário Valente, ambos Business Angels. Aos quatro agradeço a vossa presença nesta Comissão Executiva. Começo por si, Francisco Banha. O que é que vai acontecer exatamente na próxima semana? Na próxima semana vai ser realizado um conjunto de eventos que vão contribuir para a promoção da atividade Business Angels, dar a conhecer à sociedade civil e principalmente aos potenciais empreendedores e Business Angels, portanto, a nossa atividade e que a comunidade Business Angels em Portugal é exemplo daquilo que está a acontecer um pouco por todo o mundo, a principal fonte de financiamento dos novos negócios, daqueles que possam fazer a diferença. E é isso que vamos dar a conhecer, tentar de alguma forma captar mais empreendedores para nos apresentarem projetos e também mais colegas nossos, potenciais Business Angels, para aderirem à nossa causa e reforçarem o número de investidores que já temos ao longo das 10 associações de Business Angels que já estão nomeadamente federadas na nossa federação, e de maneira a que o número de investimentos realizados possa aumentar e contribuir precisamente para aquilo que acabou de referir na peça, o aumento do emprego e o aumento de empresas com capacidade para ajudarem a tirar o país do estado em que se encontra. Disse que a FNABA já tem várias associações de Business Angels. Quantas é que são ao todo? Neste momento, portanto, estamos 10 associações de Business Angels, de norte a sul do país, desde Guimarães ao Porto, Coimbra, Covilhã, Marinha Grande, Lisboa, Alentejo e Algarve, e nestas 10 associações estamos cerca de 500 pessoas, 500 empresários, gestores, que desenvolveram as suas atividades no mundo empresarial e que agora se encontram disponíveis para aplicar algum do seu capital e também muito do seu conhecimento, do seu tempo para ajudar ou de alguma forma apoiar os novos empreendedores que estão agora a iniciar as suas atividades, a tentarem também eles se tornarem empresários com alguma capacidade de sustentabilidade para desenvolver os tais negócios em que acreditam. E em estúdio temos precisamente 2 Business Angels. Eu gostaria que nos explicassem o que é que fazem exatamente. O que nós fazemos enquanto Business Angels é efetivamente falar com as pessoas e ajudá-las e dar-lhes energia, e com a nossa experiência, que já passámos pela construção de negócios, e a maior parte dos Business Angels já passou pela construção de negócios, portanto já passou pelas dores e por cair, e por não funcionar, e por falir, e por começar de novo. Para ser Business Angel é porque teve algum sucesso e, portanto, já conseguiu fazer alguma coisa bem, mas a nossa experiência é que efetivamente é o que lhe queremos transmitir. E depois nós, enquanto Business Angels, pelo menos a minha perspectiva é encontrar boas pessoas. E boas pessoas quer dizer pessoas que não se importam muito com o contexto, não se importam muito com, efetivamente, não terem provavelmente o dinheiro para conseguirem fazer aquilo que querem fazer, porque sabem que vão conseguir. E, portanto, encontrar uma boa pessoa... Com a vossa ajuda. Com a nossa ajuda, obviamente, mas eu tenho uma matriz muito simples que digo: é preciso boas pessoas, más pessoas, boas ideias, más ideias, só é preciso boas pessoas. E encontrar boas pessoas em que nós podemos investir e podemos efetivamente levá-las e acompanhá-las a desenvolverem o seu negócio, a sua empresa, a serem efetivamente empreendedores e empresários, é a coisa mais impressionante e que mais gozo dá a fazer nos dias de hoje. Mas quais são as características para si de uma boa pessoa no mundo dos negócios? Uma pessoa que tenha uma ideia que se diferencie, que seja diferente, não seja mais uma. Portanto, se houver alguém que queira começar um restaurante ou um café, não é por aí. Efetivamente tem que olhar para onde é que o mercado vai estar, onde ele quer estar. Ou seja, coisas que sejam inovadoras, coisas que sejam sofisticadas, coisas que sejam, de alguma maneira, que não existam no mercado onde se vai implantar, que não precisa de ser cá, não deve ser cá, efetivamente. E depois encontrar uma atitude e uma energia e uma característica de fazer e de acordar cedo e de não se deixar ir abaixo, ser muito resiliente. São essas últimas características que são as mais importantes do empreendedor, que obviamente quer ser apoiado por um Business Angel. Mário Valente, os portugueses têm essa resiliência de que falava agora o Pedro Janela? Não têm muita vontade de acordar cedo. Eu procuro pessoas que não acordem cedo e que acordem mais tarde, mas que trabalhem pela madrugada dele, o que acho que vai dar um bocado à mesma coisa. Mas sim, eu acho que
portugueses têm essa... Estávamos há bocado a falar dos meus alunos. Um dos meus alunos demonstrou em tese, na cadeira de empreendedorismo na Universidade Católica, que o problema do paradoxo do empreendedorismo em Portugal. Nós somos o país, num estudo de um sociólogo, o terceiro país com maior aversão ao risco no mundo inteiro, mas estamos nos 20 primeiros em termos de empreendedorismo. Como é que se explica isso? Os portugueses têm muita intenção e muita vontade de ter o seu próprio negócio, mas abrem cabeleireiros, cafés, restaurantes, lojas de roupa e por aí adiante. Quais são os negócios que aconselha? Os negócios que eu aconselho é aqueles que, número um, têm a possibilidade de faturar, de criar valor numa quantidade de tempo muito pequena, 2, 3 anos, e que tenham um âmbito global, ou seja, que se possa chegar a clientes a todo o mundo. Isto basicamente significa que é o nosso principal foco, projetos na área de internet. Mas, portanto, eu acho que existe o empreendedorismo em português. Por exemplo, também na Universidade Católica, há 4 anos, havia uma turma com 25 alunos. Este ano, há 4 turmas com 25 alunos e dois professores. Portanto, o interesse pelo empreendedorismo tem vindo a ser notório nestes últimos 3 anos. Portanto, as pessoas têm vontade, principalmente os mais jovens, a sair da universidade. O Mário acha, e como professor dessa cadeira, acha que nasce-se empreendedor ou aprende-se a ser empreendedor? Eu acho que, em parte, nasce a ser empreendedor, mas, no entanto, continua a haver um fator de contexto. Ou seja, eu posso nascer empreendedor e o ambiente, o contexto, não ser conducente a que eu empreenda. Portanto, eu posso nascer num sítio com ênfase no empreendedorismo, mas não ser empreendedor, por natureza. Agora, se eu nasço com com alguma predisposição para o risco, para a iniciativa, se sou educado num ambiente de empreendedorismo, seja com os pais, seja pela sociedade no geral, eu tenho facilidade em explorar esse lado genético. Se eu tenho esse lado genético, mas não estou num ambiente conducente a isso, e eu acho que é isso que acontece muito em Portugal, não é o empreendedor que não quer empreender, é a preocupação que ele tem com os reflexos na sociedade. Seja pelo falhanço, que muitas vezes é dado como um dos fatores em Portugal. Eu não vou empreender porque, se calhar, se falhar, vão achar mal enfim, no meu ambiente. E isso é uma verdade. É preciso errar muitas vezes para acertar? É preciso errar muitas vezes, mas sabe que às vezes o sucesso é pior em termos sociais do que o falhanço. As pessoas também têm muita aversão... Porquê é que diz isso? As pessoas têm aversão ao sucesso, a sair da mediania, a serem criticados pelos seus... Por terem ideias? Por terem ideias e por fazerem dinheiro e por serem bem-sucedidos. Quando um português é bem-sucedido, armas, drogas, negócios escuros, conhece alguém. Portanto, este é o sentido geral e o que eu estou a dizer é: a sociedade é uma constrição ao ênfase em empreendedorismo, à ênfase em empreendedor que os portugueses têm, não só por via da aversão ao falhanço, mas também por via da aversão ao sucesso. É preciso, na sua opinião, mudar mentalidades? Sim, claro. Hoje temos também um empresário, Carlos Marques, que teve a ajuda de Business Angels para criar o seu próprio negócio. Sim. Como é que foi a experiência? Bom dia, Sandra. A experiência, eu por acaso estava a ver o Pedro e realmente revejo-me um pouco na imagem que ele deu e a importância que os Business Angels têm na ajuda aos empreendedores, que é alguém que já teve sucesso, que falhou, e que, enfim, que teve estas duas experiências. Isto é muito importante para a ajuda aos novos empreendedores, porque são pessoas que estão a começar e, portanto, não tiveram nem experiência de sucesso nem de fracasso, e, portanto, esse equilíbrio é fundamental. Depois, os Business Angels vêm trazer, normalmente os empreendedores têm uma ideia, são as pessoas que executam e têm lacunas em algumas áreas. Os Business Angels vêm preencher esse gap em várias áreas, nomeadamente na gestão e na área financeira, são áreas muito, muito críticas e importantes, e por vezes também na área comercial, porque os projetos e os negócios, se essas áreas não funcionarem, nomeadamente se a área comercial não funcionar, não temos negócio, e portanto... Essa é uma área que está a ser bastante sacrificada pela crise, a área comercial nas empresas. Sim, sem dúvida.
Então, no nosso negócio, que nós estamos no negócio também de marketing e da publicidade, é uma área que é das primeiras áreas que são mais atacadas logo numa fase inicial, mas pronto, temos que ter também ferramentas e soluções para ultrapassar esses problemas e temos que conseguir, não é? Francisco Penha, foram os Business Angels que encontraram o Carlos Marques ou foi o contrário? Como é que é possível encontrar um Business Angel ou onde é que é possível encontrá-lo? Bem, acima de tudo, quem está neste mundo da criação de empresas, e nomeadamente das empresas que têm as características que já foram referidas, de tentar entrar nos mercados globais, sabe que os Business Angels são um parceiro extremamente importante. E por isso a primeira coisa que tem que estar atento é realmente à informação que está disponível, obviamente, e hoje em dia na internet, mas também em programas como este, que são essenciais para transmitir à sociedade civil de que estes fundos também existem no nosso país. E existem atualmente também? Existem atualmente e que bastante. fundos é que estão disponíveis atualmente? Neste momento existe, os Business Angels têm um fundo de co-investimento no valor global de 42 milhões de euros. Neste último ano e meio já investimos em já fizemos 56 investimentos no valor global de 8,2 milhões de euros e, portanto, encontram-se neste momento disponíveis para investir 34 milhões de euros até 30 de junho de 2013. Portanto, neste momento é uma fase, e estamos em contraciclo relativamente a tudo aquilo que ouvimos notícias, que o Portugal não tem dinheiro. De onde é que vem esse dinheiro? Fundos E, portanto, comunitários? são 28 milhões de euros de fundos comunitários, 12,5 milhões de euros de pessoas como eu, o Mário e o Pedro, e 1,5 milhões de euros de uma sociedade de capital de risco, que é a Caixa Capital. E, portanto, esse dinheiro encontra-se disponível. Os empreendedores que nos estão a ouvir podem ir ao site da FNAB, ou www.fnab.org. Está lá indicado quem são há 54 grupos de pessoas espalhados de norte a sul do país, que cada um deles tem em média cerca de 750 mil euros para investir e, portanto, podem se dirigir aos Business Angels que mais se adequam com o seu projeto, porque há uns Business Angels que estão mais focados para a área da internet, como o caso do Mário, outros mais focados para a área do turismo, da saúde, de marketing, publicidade, o caso do Pedro, e também internet. E, portanto, é estar atento e, portanto, tentar entrar em contato connosco e trazer-nos um projeto devidamente sustentado. E quando eu digo um projeto devidamente sustentado, não é só uma ideia, mas aquilo que normalmente nós designamos por um management. Tem que ter uma boa equipa que seja capaz de nos convencer que vai ser capaz de implementar o projeto. Como é que vos convencem? Convence a primeira particularidade, a mim pessoalmente, como também como Business Angel, é realmente o perfil da pessoa. Se realmente tem a paixão necessária para empreender e se realmente tem os skills, se tem a credibilidade pessoal para dizer que é capaz de fazer o projeto, porque se não for, pode trazer uma excelente ideia, mas nós não acreditamos que ele a vá conseguir implementar e, portanto, aí é logo de alguma forma eliminado. Há negócios que excluem logo à partida ou certos setores de atividade? Pronto, para já há dois setores de atividade onde nós não podemos investir por força do próprio programa, que é o setor financeiro e a questão relacionada com a construção. Agora, todos os outros projetos podemos analisar e mesmo a questão, muitas vezes há essa questão dos cafés, mas ainda agora quando nós temos que estar muitas vezes atentos, não no sentido que o Pedro referiu, porque obviamente não vamos apostar num café de esquina, não é, ou num cabeleireiro, mas com todo o mérito que esses projetos possam ter, devidamente estruturados, e para isso há fundos, já agora também estamos a falar, porque existem fundos, há o Microinvest que pode apoiar projetos até 20 mil euros, e o Investe Mais que tem projetos até de 20 a 200 mil euros. Portanto, há dinheiro e só cada um deles tem 15 milhões de euros. E esses valores dependem do quê? Não, dependem, nomeadamente, de projetos que estejam minimamente estruturados. Mas em que projetos é que investem os 20 mil e em que projetos é que podem investir os 200 mil? Que critérios é que são usados? Normalmente são projetos de autoemprego. São, portanto, pessoas que acabam por estar desempregadas e têm até, inclusivamente, direito a receber o subsídio de desemprego de uma vez e podem aplicar esse dinheiro na construção de algo no qual tem know-how. Se uma pessoa trabalha numa empresa de automóveis, um mecânico de automóveis, deixou de ter emprego numa empresa de marca, pode abrir a sua própria oficina de reparação e, por isso, entre 20 mil a 200 mil euros há também dinheiro para esses projetos. Agora, nós pretendemos outro tipo de projetos, como o Pedro e o Mário já referiram, projetos à escala global e que possam, de alguma forma, fazer a diferença. Mas queria-lhe só dizer, por causa da questão do café, muitas vezes nós, como foi o caso do H3, que é um caso extremamente interessante, que foi iniciar a sua atividade num negócio tão complicado como ter um player como a McDonald's
ou Burger King, e entretanto hoje é um player extremamente interessante à escala internacional. Pedro Janela, na sua opinião e como Business Angel, acha que devemos falar antes em oportunidade em vez de falarmos em crise? Eu de facto, pronto, posso ser um louco otimista, mas efetivamente não vejo muito bem onde é que está a crise. Acho que a crise tem uma grande vantagem, limpa tudo o que está mal e acaba por criar oportunidades e dar oportunidades a quem efetivamente tem energia, tem a capacidade, estudou, envolveu-se, viu uma oportunidade, agarrou-a, lutou sem descansar e venceu. E, portanto, a única questão é que não há outra maneira de viver nos dias de hoje, em Portugal ou onde quer que seja no mundo. Portanto, nós, efetivamente, se calhar tivemos um ecossistema demasiado permeável e demasiado bom. Era tudo relativamente fácil de conseguir um emprego, era tudo relativamente fácil de fazer aquilo ou aquilo outro, ter um salário. Mas, efetivamente, parece-me ótimo parece-me ótimo que estas oportunidades que estão por aí de empreender, há dinheiro suficiente para que boas ideias, bons projetos, boas pessoas, se obviamente se envolverem com o que querem fazer, terem capacidade financeira para levantar os seus projetos, vão ter dificuldades, obviamente. Mas, quer dizer, o mundo não é só Portugal, isto é demasiado pequeno. Não vale a pena olharmos para o mercado português e acharmos que vamos ter aqui uma empresa. Eu recordo o carro israelita, que é um mercado que obviamente tem as suas particularidades, mas não há nenhuma empresa feita no mercado israelita que queira vender alguma coisa aos israelitas. Portanto, efetivamente, é um mercado que a primeira coisa que pensa é onde é que eu vou vender isto, mas não é aqui. E, portanto, agora nós efetivamente temos a capacidade de falar extremamente bem inglês, de falar extremamente bem outras línguas, de sermos altamente maleáveis, de nos darmos bem com toda a gente. Se calhar devíamos ser um pouco mais sociáveis. Portanto, nós temos a capacidade e efetivamente a energia, se o quisermos fazer, para vencer onde quisermos. E por isso é que, digamos, os fluxos migratórios que estão a ver agora são prova disso. Portanto, as pessoas estão a ir à procura, digamos, do seu sucesso e atenção que empreender e levar a família e sair daqui, como muita gente está a fazer, é um ato de empreendedorismo de grande valor, apesar de eu achar que é mau para o país, efetivamente, mas são efetivamente pessoas empreendedoras, como aqui não dá, vão à vida, digamos assim, e isso é de facto de ficar absolutamente sentido, digamos assim, e com o que está a acontecer, porque são pessoas que estão a empreender, porque falhou aqui, mas nós vamos à luta noutro sítio. Agora, Valente, esta é a crise ou é a oportunidade de os portugueses se tornarem responsáveis pela criação do seu próprio emprego? Eu acho que há oportunidade. Aliás, a maior parte das grandes empresas foram criadas em alturas de crise. O Google hoje é o que é porque surgiu em 99, 98, 99 e cresceu durante 2000, o rebentar da bolha .com e depois no pós 2001, o 11 de setembro. E é uma oportunidade precisamente por aquilo que o Pedro estava a dizer. Não é? Em alturas de crise o que acontece é que as crises limpam muito, como se costuma dizer, quando a maré está alta todos os barcos flutuam. Não é? Quando a maré está baixa, só alguns. Não interessa. Exatamente. Portanto, são eliminados do mercado, do jogo, players que não são eficientes, que não são eficazes, e portanto isso deixa mais oportunidade para aqueles que são mais eficientes e mais inovadores para aproveitarem. E depois há depois outras particularidades, por exemplo, os recursos, não só recursos físicos, servidores, no caso de internet, mas também de recursos humanos, ficam mais baratos. Depois, adicionalmente, é mais fácil ter-se visibilidade nos mídia durante uma fase de crise e durante uma fase em que não há tantos players a falar alto, não há tanto dinheiro para marketing, é mais fácil sobressair. E, portanto, eu, da minha parte, aquilo que tenho observado fora da minha experiência pessoal como empreendedor, é que estas alturas de crise são muito boas alturas para criar negócio e para explorar as oportunidades. E o Carlos Marques foi o que fez. Agora, o próximo passo da sua empresa é a internacionalização, como se falava agora aqui? Sim. Já agora, aproveitando um bocadinho ali a deixa do Mário, há duas fases para os empreendedores e são situações diferentes. São os empreendedores que nascem na crise e realmente esses têm uma grande oportunidade e é um excelente momento porque conseguem adaptar todo o seu plano de negócio à crise existente, digamos. E os empresários que lançaram o negócio quando a crise estava a começar ou um pouco antes. E isso é muito crítico, porque os planos estão todos, digamos que anexados às condições do mercado naquela altura, e depois é difícil
a retomar e acertar o passo rapidamente. E, portanto, os empreendedores neste momento vivem estas duas situações, mas pronto, neste momento, para quem quiser lançar um negócio, realmente é a melhor altura. Nós estamos a olhar para outros mercados, lançámos uma empresa no Brasil recentemente e vamos iniciar, fechamos uma parceria com a Microsoft em São Paulo e vamos avançar para o Brasil dentro de 2 meses, no fundo, lançando também os serviços que já temos em Portugal e replicando a mesma situação para um país que tem outra dimensão e queremos também depois crescer para a América Latina. Francisco, para a semana vai também haver uma tertúlia de Business Angels em Lisboa. O que é que vai discutir essa tertúlia? Basicamente a ideia é tornar possível debater o tema e algumas das dificuldades e dar a conhecer alguns dos projetos que já foram realizados, porque, e concretamente em Lisboa, porquê? Porque Lisboa obviamente tem sido de alguma forma os primeiros a iniciar este movimento acabam por ter uma experiência significativa. Eu próprio, com a minha experiência, e um colega meu, vice-presidente da FNABA e também atualmente presidente da Associação Europeia de Business Angels. A nossa experiência vai permitir, e o conhecimento que temos de alguns números, ao fim e ao cabo de conhecermos um pouco a globalidade do movimento dos Business Angels, vai permitir que nós possamos transmitir informação a quem vai estar connosco, e neste momento já temos cerca de 100 inscrições, um conjunto de informações que depois podem inclusivamente provocar debate. Eu estou a contar com o Mário, o Pedro estarão presentes, o Carlos também, e vamos fazer uma tertúlia, uma conversa. Podem se inscrever empreendedores que queiram apresentar o seu projeto aos Business Angels e podem-se também inscrever potenciais interessados em aderirem à causa dos Business Angels. E isso vai permitir, de facto, ter uma conversa muito informal, na qual vamos debater um pouco todos estes temas que aqui estamos a analisar mais em particular. Há um número limite de inscrições? Não, até agora 120 lugares, portanto ainda temos mais algum, mas como há sempre desistências de última da hora, portanto eu recomendo que as pessoas, nomeadamente que nos estejam a ouvir, que se possam inscrever e venham debater connosco estas questões. De onde é que podem fazer a inscrição? Facilmente no site da FNABA, fnaba.org, e onde estão, e inclusivamente podem aproveitar até para se inscreverem noutras sessões. Por exemplo, à tarde, no mesmo dia, de terça-feira, também vai haver uma sessão em Cascais, e onde também podem aproveitar para apresentar projetos e nomeadamente, partilhar algumas dúvidas que possam ter sobre o tema dos Business Angels. Por exemplo, já agora, algo importante pelo qual nós tanto nos temos debatido, que é uma parte que, de alguma forma, acaba por ser um estímulo à nossa atividade como Business Angels, que é a questão fiscal. A questão fiscal, em princípio, está previsto no orçamento para 2013, a concessão de um incentivo que, na ordem, portanto, que os investidores que investam até 50 mil euros podem deduzir 20%, ou seja, 10 mil euros no seu IRS. Claro que estamos muito longe do milhão de libras até onde os ingleses já vão, mas realmente introduzir este fator de diferenciação positivo de, se eu estou a investir o meu dinheiro e posso contribuir para a criação de riqueza, é óbvio que poderei ter aqui um prémio. E, portanto, dar a conhecer este mecanismo que está previsto e também, de alguma forma, e esta para mim é a parte mais importante, porque não é só em Portugal, é um pouco por todo o mundo. Estou na Associação Mundial Business Angels, sei o que está a passar. A emergência do movimento dos Business Angels está a ser comum em todo o mundo. Mas, estranhamente, e está a ser, e há números que o confirmam, como a principal fonte de financiamento das startups, dos jovens que estão agora a começar. Mas, estranhamente, pouca gente sabe deste movimento e, portanto, tornar isto, de alguma forma, na agenda era extremamente importante. É extremamente importante para que os jovens, nomeadamente como o Mário falou, dos custos do contexto, possam realmente sentir-se confortáveis que podem realmente contar com investidores como nós, que estamos a dar a cara. Não Já continuamos a falar, Francisco, depois de um curto intervalo nesta Comissão Executiva. Até já.